Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre elementos da narrativa. Eu sou a professora Dejeane e a gente vai fazer um passeio por esses elementos que acabam contribuindo para a gente entender qualquer tipo de narrativa que nós possamos ler, certo? Então vamos lá. O texto narrativo, ele precisa ter esses elementos aqui, que como vocês podem ver, eu coloquei aqui, ó, forma uma palavra, né? A palavra pente. Então nós vamos observar agora cada um. O primeiro elemento é o personagem, ou seja, as histórias, as narrativas, elas têm personagens, certo? E eles podem ser protagonista ou antagonista ou então secundários. O personagem principal é o que a gente chama de protagonista, que é aquela pessoa que mais aparece ou que mais tem falas na história. O antagonista é o que nós chamamos de vilão, que vai então entrar em conflito diretamente com o protagonista ou então com os outros protagonistas, porque às vezes tem mais de um na história. E nós também temos os secundários, que são os outros personagens que aparecem, tá? Então, assim, esses aqui são os principais. E aí, cada um deles tem características, tem maneiras de agir, e tudo isso vai sendo disposto na história conforme a gente vai fazendo a leitura, ok? Bem, além dos personagens, toda história, toda narrativa também precisa ter um espaço, tá? E o interessante do espaço é que ele pode ser físico, mas não somente físico, por exemplo, uma sala de aula como eu estou agora. Ele também pode ser um espaço social ou psicológico. Como assim? Olha só. Espaço social tem a ver com o conceito mesmo de sociedade, porque, por exemplo, nós temos escolas, temos o local de trabalho, temos uma igreja, todos esses espaços são espaços considerados sociais porque existem pessoas, existem seres humanos ali convivendo. Então, nas histórias, os espaços também aparecem, tá? Além dos espaços físicos que nós temos, porque as ações vão acontecendo, né? Por exemplo, numa rua, numa casa, num rio, no mar, enfim, em diversos lugares. Então, a gente também tem que considerar na narrativa o espaço social, porque ele vai fazer com que a gente possa compreender as ações, os objetivos dos personagens. Além disso, nós também temos o espaço psicológico. Como que ele acontece? É porque, assim, tem algumas narrativas que não mostram exatamente onde a pessoa está. Por exemplo, os textos da Clarice Lispector, alguns deles, têm esse espaço aqui, porque a gente não sabe exatamente onde ela está ou onde aquele personagem que ela está falando se encontra naquele momento, mas a gente consegue perceber e imaginar que o espaço é psicológico porque tudo vai sendo falado de acordo com o que ela pensa, de acordo com o que ela sente. Então não tem um local específico, mas quando não tem, aí a gente consegue então perceber e classificar como um espaço psicológico. Ok? Então agora nós vamos para o narrador. O conceito de narrador, acredito que você já deve ter visto em séries lá do ensino fundamental, lá do início do ensino fundamental, como o 6º ano, né, os anos finais. Lá no comecinho a gente começa a entender um pouquinho de como a narração funciona. Então, agora para relembrar, eu vou falar para vocês. Olha só. O narrador, ele pode ser na primeira pessoa, que é quando a gente chama de narrador personagem, tá? Por quê? Porque o próprio personagem está contando a história. Então ele pode falar assim: eu saí de casa e fui até o meu trabalho. No caminho aconteceu isso e isso. Então eu estou contando uma história, ações que aconteceram comigo. Então quando isso acontece, a gente tem um narrador personagem, tá? Um exemplo muito famoso e muito lindo que eu até recomendo para vocês é o relato pessoal da história da Malala, né, que é aquela moça que ganhou o prêmio Nobel. Então ela vai relatando. O Diário de Anne Frank também é a mesma coisa, é um texto em primeira pessoa, uma história em primeira pessoa. E a gente consegue sentir as emoções mesmo, porque a própria pessoa está contando ali o que aconteceu com ela. Então é um exemplo bem interessante que vocês podem depois conferir, tá? O narrador pode ser também na terceira pessoa. Ele acontece sendo um narrador observador ou também onisciente. Quando é narrador observador,
O narrador vai contando a história que está acontecendo com outras pessoas, mas sem entrar tanto em detalhes, digamos que psicológicos. Esses detalhes não aparecem tanto, ou dando opiniões. Agora, quando o narrador é na terceira pessoa, e ele vai entrando muito na mente do personagem, comentando o que ele faz, dando opinião mesmo, a gente chama de narrador onisciente, porque ele sabe de tudo que acontece naquele personagem. Então, é assim que funciona. Além do narrador, vamos agora para a letra T, né? O tempo. O tempo de uma narrativa pode ser cronológico ou psicológico. Quando o tempo é cronológico, observem aqui essa palavra, né? Crono significa tempo, vem do grego. Então, é quando a história mostra exatamente o tempo do que está acontecendo, tá? Por exemplo, eram 6 da manhã, era meio-dia, era Natal, era inverno. Então, eu tenho ali a marcação do tempo. Por isso, eu sei que é um tempo cronológico, porque eu sei exatamente o momento. E interessante que tem histórias que, por exemplo, são contadas em um livro de 100 páginas, mas que aquela história inteira passou somente em uma semana ou em um dia. Filmes também, né, que às vezes são contados... em 2 horas de filme você tem ali uma ação de 1 hora, ou então você tem uma ação de 5 anos. Tudo isso vai depender de como que a história vai apresentando os elementos do tempo para a gente consegue acompanhar. E quando a história não mostra isso, é o tempo psicológico, porque a gente não sabe exatamente que dia era, a gente só sabe que as ações vão acontecendo, e então a gente consegue classificar como tempo psicológico, ok? Agora vamos para o enredo, o último elemento da narrativa aqui. O enredo é o conjunto de ações. Lembra lá quando tem os desfiles das escolas de carnaval? Eles vão todos juntos, né? Passando ali, desfilando com uma sequência de alegorias, de fantasias, e tudo aquilo ali está relacionado a um tema, que é o enredo da escola de samba. Aqui é do mesmo jeito, o enredo é o conjunto de ações. São diversas ações que os personagens vão fazendo, que a história vai acontecendo, mas tudo isso está relacionado, tá? Da mesma forma que tem lá na escola de samba, que eles estão todos numa fila e vão desfilando pouco a pouco, aqui também as ações vão acontecendo pouco a pouco, e tudo isso, o conjunto disso, a gente chama de enredo. E eu coloquei aqui para vocês os elementos do enredo, olha só. O enredo, ele é composto por essas fases aqui. Primeiramente, nós temos a situação inicial. Quando eu tenho essa situação inicial, é porque a história está tranquila, a história está começando, está tudo bem. Por exemplo, no filme, quando o filme está começando, estão ali os personagens conversando ou passeando, nada de diferente aconteceu ainda, tá? Então, é isso que nós chamamos de situação inicial, que é um momento tranquilo na narrativa. Depois disso, aparece então o conflito, tá bom? O conflito, ou também chamado de complicação, é quando algo diferente acontece. Então, por exemplo, acontece um acidente lá no filme, quando alguém morre, ou quando alguém descobre uma doença, ou quando alguém é sequestrado, né, nos filmes de violência. Então, assim, é quando aconteceu ali alguma coisa que quebrou aquela tranquilidade que estava sendo apresentada lá no início da narrativa, ok? E aí a história vai acontecendo, as ações vão se passando e nós chegamos então ao clímax. O clímax, a gente pensa até que parece que é o final da história, né? Mas não é não, tá? O clímax é quando está pertinho do final. Por exemplo, nos filmes ou nas novelas, é quando os protagonistas mais sofrem, quando eles têm assim aqueles problemas que parecem que não vão acabar, que eles não conseguem resolver. Então é exatamente o clímax, o momento de mais tensão que nós temos numa narrativa, tá? E aí, por fim, nós chegamos então ao desfecho, que, como o nome está falando, é o final de tudo, tá bom? Então, assim acontece o enredo, o conjunto de ações de uma narrativa. E aí, como nós estamos falando de narrativa, eu vou agora falar um pouquinho do conto, que é um dos tipos de narrativa e que a gente consegue encontrar esses elementos aqui dentro dele, tá bom? Então, olha só. Algumas características. O conto, gente, ele é uma narrativa curta, tá? Então, assim, por que a gente chama de curta? Por exemplo, alguns têm 2 páginas ou 10 páginas, mas é considerado curto porque ele
Então, eu vou parar e vou começar a falar de novo do conto para poder cortar. Tá. O que foi? Foi o tempo? Falta 5 minutos. Ah, é que o Jefferson não faz isso comigo, aí eu não sabia. Tá, vai dar tempo, vamos lá. Vai, tranquilo. Então, como agora vocês já entenderam os elementos da narrativa e também sobre o enredo, né, de forma mais específica aqui, a gente vai falar sobre o conto, porque o conto é um dos tipos de narrativa. E aí eu coloquei aqui alguns elementos para vocês, algumas características. O conto é considerado uma narrativa curta, porque assim, ele não é tão longo como, por exemplo, um romance, né, que tem aí diversas páginas, tá? 100, 200, 300 páginas. O conto é uma narrativa curta e aí ele apresenta poucos personagens, como eu coloquei aqui, e por isso que esses elementos vão sendo apresentados de maneira mais concisa, de maneira mais objetiva, tá bom? Então, pelo fato dele ser curto, ele apresenta apenas um conflito, tá? É somente um conflito para ser resolvido, diferentemente, por exemplo, dos romances, que tem vários conflitos, várias situações para serem resolvidas na história. E aí, o conto também, uma das características dele é porque ele tem muitas marcas de oralidade, ou seja, é uma história que tem ali a maneira que a pessoa fala mesmo no dia a dia, então está muito presente, porque os contos são histórias do nosso dia a dia, histórias do cotidiano, histórias populares que vão passando às vezes de geração em geração, né? Então, ele tem muitas marcas de oralidade, porém tem também aqueles outros contos que já tem uma linguagem mais erudita, né, mais padrão, porque aí vai depender do estilo do autor, tá bom? E como eu falei, ele tem poucos personagens e a gente consegue perceber essas ações acontecendo de acordo com os personagens que vão sendo apresentados. Ok, gente? Então é isso. Depois vamos passar algumas atividades para vocês. Espero que tenha ficado tudo claro. Um abraço, até mais.